Saúde a da igreja com a paz do Senhor. Amém. Como eu aprendi na minha infância, na igreja, na minha pré-adolescência, sempre dizíamos que era um motivo de grande alegria receber uma oportunidade de falar na casa do Senhor. Mesmo quando criança, eu aprendi a falar. E hoje é um motivo de grande alegria realmente estar aqui falando com os irmãos. Eu não vou falar exatamente o motivo agora no início, mas eu vou falar um pouquinho no final, porque é uma grande bênção para mim, particularmente, estar aqui com vocês, estar aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que o Senhor, daquilo que o Espírito Santo está disposto a falar através da minha vida. E junto com o propósito da liderança da igreja em falar a respeito dos encontros de Cristo, com diferentes pessoas ao longo da Bíblia, e ver como Cristo foi se revelando a essas pessoas de uma forma muito especial. E Natanael, que eu já li a Bíblia nesse trecho algumas vezes e sempre me fugiu a importância, a grande mensagem que estava ali escondida, vamos dizer assim, nesse trechinho do final do primeiro capítulo de João. Então, para mim foi uma grande experiência, foi um aprendizado, e eu espero que a palavra que o Senhor colocou no meu coração através do Espírito Santo também entre no coração da igreja, de cada um dos irmãos que estão aqui comigo, e que traga um renovo, traga uma esperança, traga uma alegria, porque esse é o grande propósito de todas essas semanas, de todos esses encontros, às terças, às quintas, aos domingos, lembrando que a igreja ora pelos pregadores, haverão outros irmãos que estarão aqui, e tudo é feito com o sacrifício na obra de Deus, o sacrifício de se negar, de se dedicar. Então, essa introduçãozinha eu gostaria de deixar para a igreja. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia e se colocar de pé também junto comigo, para lermos esse trecho, que é João, capítulo 1, um dos evangelhos, o quarto evangelho, versículo 43 até o 51. Todos acharam? Amém. Amém? Então diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos. Senhor Jesus, na tua presença, agora, Senhor, declaro diante da tua casa, eis-me aqui, Senhor, que a tua mensagem, a mensagem dada através do teu Espírito, venha fazer a obra, falar aos corações, ao meu coração e ao coração da igreja. Que haja, Senhor, uma alegria, que haja, Senhor, um renovo, que haja, Senhor, um regozijo. Senhor, que a sua igreja possa adquirir um pouquinho do conhecimento através da tua palavra neste momento, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como havia dito antes, essa mensagem, ela
Primeiro eu fiquei na expectativa de uma outra mensagem, fiquei pensando. E quando eu me dei conta que era Natanael, eu olhei assim e falei, é uma mensagem que aparentemente não diria muita coisa, pelo menos para mim é a minha primeira impressão. Mas olhando com um pouco mais de cuidado, a gente vê que nesse pedaço da Bíblia, no finalzinho desse capítulo, João trata de uma coisa que é Cristo chamando os seus discípulos. Anteriormente ele chama Pedro, Filipe também é chamado e Natanael também é chamado. Então eu tive que investigar um pouquinho quem era Natanael, por que Natanael exclama a Cristo dessa forma. E me veio, meditando um pouco, que a palavra-chave para esse trecho em relação a Natanael e Cristo seria expectativa. Cristo, ele está correspondendo à expectativa de Natanael. E por que eu digo isso? Voltando ao texto, Filipe, no chamamento a Natanael, ele diz a seguinte coisa, que surgiu um homem e que esse homem, ele não diz aparentemente que ele afirma que esse homem, ele era aquele de quem Moisés havia prometido que viria, e não só Moisés, a palavra de Deus fala, que desde quando o homem caiu, lá em Gênesis, a Bíblia declara que viria um homem que ele venceria, que pisaria a cabeça da serpente, que vingaria a queda do homem, devido à tentação. Assim como Adão pecou, e por ele veio toda a iniquidade, veio o pecado e a separação do homem para Deus, diante de Deus, o pecado separou o homem de Deus com desobediência do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. E nós podemos ver que o Senhor ali ele fez uma promessa a Adão e a Eva, dizendo que viria um, que também viria de mulher, e que ele venceria o pecado, que ele venceria a morte, que ele faria com que todos os descendentes de Adão tivessem uma reconciliação com o Senhor. Então aqui nesse versículo 45, Natanael, Filipe ele faz menção a Natanael de que verdadeiramente aquele homem que havia o chamado era o cumprimento da promessa, era o Rei dos Reis, era o Cordeiro de Deus, era o Senhor dos Senhores, era o Rei de Israel, não um rei de coroa, não um rei físico, mas um rei espiritual. O rei que traria, naquele momento, eu digo, não o rei físico, porque Cristo ele veio com o propósito de um reinado não desse mundo, um reinado espiritual. Cristo virá novamente, mas ele virá como um rei dos reis para governar, inclusive Israel, mas isso é um outro assunto, está em Apocalipse. E ali ele fala que a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E ele retruca. Em Natanael, no versículo seguinte, ele diz assim: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Então Filipe, ele tinha já tido uma experiência de olhar para Cristo e reconhecer que Cristo era a promessa. Mas Natanael ainda não tinha reconhecido isso. Ele não foi lá e foi ver. Mas Natanael, ele tinha as expectativas dele. Natanael, mais adiante a gente vai poder observar que ele disse assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. E essa parte começou a me chamar a atenção. Cristo, ele teve vários encontros. Tem os encontros relacionados que cada um dos irmãos receberam aqui, um marcador de página. Tem alguns outros não relacionados. E, especialmente o livro de João, ele fala de vários encontros de Jesus e Cristo sendo revelado de várias formas. Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, no início de João, Jesus, o Filho do Homem, no segundo capítulo, no capítulo 2 de João,
Cristo defensor do fraco, Cristo bom pastor, Cristo intercessor na famosa oração de João 17, que ele intercede por nós, ele intercede por aqueles que ainda iriam ser chamados, como eu e você, naquela oração, em João 17, ele está fazendo a intercessão por nós diante do Pai. Cristo, o perdoador do arrependido, no final, né, sabemos que Pedro negou a Cristo 3 vezes e ele vai inquirir de Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, tu me amas. Esse é um exemplo de Cristo, perdoador do arrependido, de um homem que andou com ele, um homem que acreditava nele de tal forma que vigorosamente sempre dizia que tu és o Filho, o Cristo de Deus, mas Pedro pecou, teve falha como eu, como cada um de nós. Então João ele vai mostrando vários encontros e várias características da personalidade de Cristo. E aqui ele fala, depois, né, Cristo, ele sempre diante, a gente tem alguns exemplos de Cristo em relação aos fariseus e os saduceus, Cristo diante do mancebo rico. E Cristo ele não faria um elogio se não fosse verdadeiro. Mas a Natanael ele faz, que ele é um verdadeiro israelita. Então isso me faz olhar para a lei de Moisés, que foi citada nos versículos anteriores, no versículo 45. Se Natanael era verdadeiramente um israelita, ele obedecia a lei, ele conhecia a lei, ele estudava a lei. E não só da boca para fora, porque isso os saduceus e os fariseus também faziam. Cristo ele dá uma advertência muito profunda em relação aos fariseus e aos saduceus, para que aquele que segue a Cristo não seja como um fariseu ou um saduceu. Ou seja, não cuide da aparência, não cuide de saber a lei, mas de não amar verdadeiramente o Senhor, de não ter o interior puro em relação ao seu próximo, de não amar a Deus sobre todas as coisas, até porque a lei já dizia: é para amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus já dizia: não adulterarás, não darás falso testemunho, terás o Senhor como seu único Deus, o adorarás e não a outros deuses. Então, para que Cristo elogiasse Natanael daquela forma, é porque ele realmente era um israelita que tinha fé também no Messias. Sabemos que naquela circunstância Israel não tinha um rei, né? Israel era um povo subjugado. Sabemos que Herodes era contemporâneo e outros reis passaram enquanto Cristo estava presente e oprimia aquele povo, né? O povo adorava, respeitava principalmente tanto o Império Romano quanto as leis judaicas. Mas aqui Cristo ele salienta que ele é um verdadeiro israelita. Então ele estava, eu acredito, principalmente na esperança desse Messias, da esperança daquele que viria suprir a necessidade de Israel, na segunda promessa que os profetas fizeram, as promessas que principalmente Isaías fez em relação à vida de um Messias, de um libertador. Então aqui, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então a gente vê que a gente pode observar que Natanael ele fica maravilhado porque Cristo teve uma revelação de onde ele estava, dizendo que ele estava na figueira. Isso me chama a atenção. Uma outra palavra que eu fui investigar para poder compreender um pouquinho. A figueira como a videira são plantas muito comuns naquela região.